Então a gente cai na segunda pergunta norteadora, que é o que é a instrução dos principiantes? A gente acabou de falar que é um livro que vai ser utilizado ali para qualquer noviço, assim que adentra os mosteiros vitorinos, o mosteiro de São Vítor, na região de Paris. Mas o que é de fato isso aqui? O que fala aqui? Qual é a interpretação que a gente tira disso aqui? Que apontou. Eu tô muito Zé Fominha, tô falando demais. A interpretação que a gente tira disso aí, né? Você pode repetir? Repete a pergunta, eu vou pegar a Repete a primeira frase. A gente acabou de falar, então, que essa obra ela é uma obra, se você parar para pensar de uma forma bem fria, é como se fosse um manual de boas práticas da pessoa assim que ingressa numa academia de polícia. Você vai ter lá o seu manual de boas práticas. Mas se você lê aquele manual de boas práticas, para além daquilo, o que a gente consegue tirar dali? Obviamente fiz uma analogia, mas para além disso aqui, vamos supor, eu não sou um noviço. Eu não sou mesmo. Realmente não somos noviços. Mas todos lemos Hugo de São Vítor. Para além da medida razoável, né, que é comentada ali no começo, né, a medida adequada das nossas ações, que é o que está escrito no começo do livro, na parte da introdução. O que a gente tira para a vida da instrução dos principiantes? Mesmo muitos de nós não sendo principiantes, nós já passamos por muita coisa na vida. Exato, a gente até falei sobre isso. Não somos tão principiantes em alguns aspectos. E o Vinícius, quando eu tava abrindo o livro aqui, ele viu circulado lá, né? Preguiçoso. Todo mundo fala de preguiçoso, eu falei, putz, é pra mim esse negócio aqui. Então, da minha perspectiva, como eu sempre falo, toda vez que eu leio um livro, eu não gosto de ler somente pensando nos outros, nas situações que eu vejo. Embora isso aconteça e seja importante. Mas pensar primeiramente em mim, naquilo que eu posso melhorar enquanto ser humano, né? E eu vejo que a instrução dos principiantes, para quem não é um noviço, para quem não é um monge, assim como o pai o monge, é um guia básico de como você pode melhorar o seu dia a dia. Eu tenho certeza, né, que cada um aqui à sua medida conseguiu distrair algo do livro para que possa melhorar o seu dia a dia. E pensou em situações práticas, tá? E é isso que é importante, né? Uma professora minha sempre falava assim, ó, para de ficar devaneando. Situações práticas do seu dia a dia onde você é preguiçoso, né? E você fala assim, putz, tinha que estender roupa antes de vir pra cá. Vou dar um exemplo objetivo. Tinha que estender roupa, preguiça. A esposa falou, Gu, a roupa terminou de bater, né? Estende a roupa aí. Falei, putz, se eu for embora, eu não vou ver a mensagem. A preguiça me assolou ali. A tentação da preguiça, né? A gente pode chamar de tentação ou simplesmente o desejo da preguiça. E eu falei, não, eu li o Hugo de São Vítor e falei, isso não é bom pro meu dia a dia. E eu vou até pegar um trecho aqui que eu acho que é válido, se eu não me engano. Aqui, ó. Eu vou ler um trecho aqui do livro, que essas atitudes externas, elas ajudam a moldar o interno, né? E que pra mim vale muito. É uma das partes mais importantes do livro pra mim, tá? Na página 60 começa, né? Assim a disciplina tem grande valor por restringir os movimentos depravados do espírito, pois quando os maus desejos são impedidos de fluir para fora, também por dentro eles enfraquecem e tendem a não mais aparecer, né? Eu noto isso muito com aquele bate-papo dos marombeiros. Vamos fazer uma comparação. Uma coisa bem ascética, né? Bem ascética, mas assim, uma comparação para a galera que talvez vai entender. O cara, quando ele resolve treinar, acordar cedo, treinar e tudo mais, ele consegue acertar outros detalhes da vida dele também. Perfeito. Por quê? Porque ele faz o quê? Ele faz por fora um exercício de disciplina, que disciplina é interna. Então você pode notar aquela pessoa que tem o mínimo de dedicação com o próprio corpo, não é pra você ser bodybuilder, não é isso. Mas o cara que resolve, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou não exagerar na alimentação, não vou abusar de alimentos gordurosos e tudo mais. O que ele faz? Ele tá disciplinando o exterior. E aos poucos ele começa a ficar... a minha percepção é que ele começa a ficar mais inteligente mesmo. Por quê? Porque ele começa a ter mais disciplina e com isso ele consegue absorver melhor o conhecimento e o que ele pode extrair de melhor de cada situação. Uhum. Eu acho que é isso. Então, eu falo muito pra mim, tá? Pra mim, esse trecho que eu li aqui resume muito do que o livro significou, né? Que é essa coisa. O exterior, ele ajuda a mudar o interior. Artes marciais é um exemplo prático. Putz, artes marciais ajuda muito. Então, eu tentei trazer para a realidade prática aquilo que pode nos ajudar aqui do meu ponto de vista. O Guilherme Freire, ele fala nas lives dele assim, né? Esse negócio de intelectual, que é o cara que passa o dia inteiro na casa dele, sentado, escrevendo, filosofando, e esse cara tem que ser visto como inteligente, isso é um absurdo. Ele fala assim, não confie como intelectual
uma pessoa que não sabe dar um mata-leão, não sabe dar um soco, não sabe empreender, não sabe cuidar da família. Ele fala, isso aí é balela. Platão, campeão de greco-romana, quase campeão olímpico. Sócrates, herói de guerra. Aristóteles, campeão de greco-romana também. Então, assim, esse negócio... E nós estamos falando de 3, assim... pouco importante. É só pra começar esses 3, né? É só pra... mas Aristóteles, é só uma galerinha assim. Tipo, Aristóteles só ensinou o Alexandre o Grande, né? Exatamente, só foi mentor do Alexandre Magno. Então, assim, se esses caras, e o Platão, ele explicita isso na obra, não é que assim, a gente vê pela vida dele que ele fala, o jovem bem alimentado, que pratica exercício físico, quando chegar a época da razão, ele estará com uma compostura mental e física para receber a razão da forma correta. Então, cara, exatamente o que você falou, né? Começa a fazer exercício, fica de fato mais inteligente. Renanzinho, você ia falar alguma coisa, te cortei, foi mal. Não, você tava falando aqui. Calma aí, Renan, antes de você prosseguir, posso pontuar rapidão? Porque você já tá achando o bico. Porque eu cortei o cara, ele ficou quieto até agora, a hora que ele vai falar, eu cortei. Não, mas só pra pontuar uma coisa, como o Gustavo levantou aqui um ponto do livro, volta lá naquela página, por favor. Tá 60. Da disciplina, isso, empresta aqui rapidão. Que é... restringir os movimentos do espírito, pois quando os maus desejos são impedidos de fluir para fora, também por dentro eles enfraquecem. Eu vejo isso muito bem no exemplo que você mesmo citou. Quando a pessoa começa a se dedicar, se disciplinar pra... Eu tô falando alto? Não, você tá falando bem, mano. Continua, tá muito bem. Pra se disciplinar, pra mudar o corpo, né? Ficar mais saudável, ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, comer coisa saudável, ingerir micronutrientes, etc, etc. Por exemplo, digamos, um desejo maldoso, falou aí, maligno, que seria o hábito de comer doce todo dia, comer todo dia um bolo, vai. Quando a pessoa começa a limitar isso começa a enfraquecer, porque... Agora eu comecei a gritar, eu percebi. Fique tranquilo. Isso começa a enfraquecer porque vai perdendo a frequência. Então eu vejo isso muito bem aplicado no exemplo do cara do externo alterar o interno. E pra minha realidade, o livro eu acho que eu posso... No comecinho tem uma página que fala sobre você ouvir mais e falar menos. Você não ser excessivo na fala. Isso se aplica muito pra mim. Porque assim, eu aprendi muita coisa na minha vida. Quando eu tava em um momento ali, putz, eu preciso falar alguma coisa. Eu preciso mostrar que eu tenho a palavra, que eu tenho a sabedoria. Mas só que... Eu aprendi muito aprendendo. Eu aprendi muito aprendendo. Eu aprendi muito contendo esse desejo meu de falar, de se expressar toda hora. O ímpeto da fala. Eu aprendi a controlar ele e isso me rendeu muito conhecimento. Porque, de fato, quando você está aberto para ouvir uma opinião, tomar cuidado com o que eu vou falar. Mas quando você está aberto para ouvir uma perspectiva, um conhecimento de fora, você retém aquilo, entendeu? Sem ter o ímpeto, tipo, a pessoa tá falando isso, mas eu já sei como eu vou rebater ela, já sei como eu vou responder. Não, calma, ouça mais, fale menos, né? Como o Hugo de São Vitor pontua, acho que nas primeiras páginas, na página 30, eu não lembro qual. Aqui, mas ele faz, eu não tô conseguindo encontrar então, mas o que eu posso aplicar pra minha realidade é isso. O Gustavo falando, né? Não, eu leio algo pra eu replicar na minha pessoa, na minha vida. Isso é uma coisa que eu lembrei agora e eu quis pontuar.